Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje a nossa aula de língua portuguesa vai ser sobre as fábulas. As fábulas são histórias fictícias. Isto quer dizer que são histórias inventadas. Existem histórias que são verídicas, quer dizer que são verdadeiras, e existem histórias fictícias que são inventadas, que é o caso das fábulas e de muitos outros textos, tá certo? As fábulas, elas são compostas, elas são formadas por partes, por parágrafos. Na primeira parte da fábula, os primeiros parágrafos da fábula, ela tem o prólogo. No prólogo, informações sobre a história. Então, tem o lugar, tem os personagens, tem a descrição do lugar e dos personagens. No desenvolvimento, que são os próximos parágrafos, tem as ações dos personagens que vão levar a um conflito. Mais ou menos no meio da fábula tem o conflito, que é quando o personagem é desafiado, é quando tem algum problema a ser solucionado. A seguir, nós temos o epílogo, que é o desfecho da história, que mostra como que foram resolvidas aquelas questões. E a última parte da fábula, que já não pertence mais ao texto, mas quer dizer sobre ele, é a moral. A moral é um ensinamento que aquela fábula traz. A fábula é um texto fictício onde os animais assumem características humanas, características de fala e de trazer um ensinamento, tá certo? Eu vou ler para vocês a fábula A Galinha Ruiva e nós vamos ver qual será o ensinamento que vai trazer esta fábula para nós, certo? Então, A Galinha Ruiva. Uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia, ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. Então, a galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar, mas era muito trabalho. Ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Eu é que não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu é que não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Todo mundo disse que não. Então, a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, com aquele cheirinho bom de bolo, os amigos foram chegando. Todos ficaram com água na boca. Então a galinha ruiva disse: Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho para fazer o bolo? Todos ficaram bem quietinhos, pois ninguém tinha ajudado. Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos apenas. Vocês podem continuar a descansar
olhando. E foi assim. E assim foi. A galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa e nenhum dos preguiçosos foi convidado. Moral da história? Quem não trabalha, não come. Então, o ensinamento desta história, quem não trabalha, não come, é que todos nós precisamos do trabalho para satisfazer as nossas necessidades básicas, principalmente de alimentação. Nem sempre aquilo que se recebe por um trabalho é dinheiro. Na nossa sociedade, as pessoas recebem dinheiro pelo trabalho e com esse dinheiro elas compram alimento, compram roupas e compram outras coisas para se satisfazer também. Mas há comunidades, como por exemplo a comunidade indígena, onde ocorre a troca. Então eles trabalham plantando, pescando, colhendo frutos na natureza e quando precisam de alguma coisa diferente daquilo que eles têm, eles solucionam o problema deles por meio da troca, entenderam? Mas é um trabalho, então é o trabalho que nos dá condições para satisfazer as nossas necessidades. Isso que significa quem não trabalha, não come. Nas questões que seguem, a primeira questão ela quer dizer sobre os personagens. Então, ela pergunta quais são os personagens. Então, quais que são os personagens? A galinha, o gato, o porco, não é? A galinha, o gato, o cachorro, o porco e a vaca. E onde que se passa a história? É a segunda pergunta. Se passa em uma fazenda. Na terceira pergunta, qual a característica principal dos personagens? É a preguiça. Mas lembre-se, essa é uma característica principal dos outros personagens, não da galinha, tá? A galinha não era preguiçosa. A galinha, ela trabalhou, ela plantou, ela colheu o milho, ela fez o bolo, certo? Então, ela não era preguiçosa. Na quarta questão, qual foi a situação inicial? Então, a situação inicial foi a percepção da galinha que o milho estava maduro e poderia ser usado para fazer um bolo. Número 5, qual foi o conflito, qual foi o problema? Então, foi quando a galinha ela pediu ajuda e os animais recusaram, tá certo? Ela pediu ajuda, por quê? Porque ela queria colher para fazer um bolo, ela queria colher o milho e fazer um bolo. Na sexta, como o conflito foi resolvido? A galinha trabalhou sozinha e quando o bolo ficou pronto, só dividiu com seus filhotes. Na sétima, explique a moral da história. Quem não trabalha, não come. Eu só vou ler porque eu já expliquei isso para vocês, não é? Todas as pessoas precisam do trabalho para sobreviver. É por meio dele que o ser humano consegue satisfazer suas necessidades básicas, principalmente quanto à alimentação. Na sexta, você concorda com a atitude da galinha? Justifique sua resposta. Então, essa questão não é a sexta, viu, gente? Essa questão aqui, ó, ela é a oitava, tá certo? Foi um erro de digitação e ela saiu escrito sexta, mas ela não é a sexta, ela é a oitava. Pergunta se você concorda ou não. Essa é uma resposta pessoal. Existem pessoas que concordam, existem pessoas que não, e nós precisamos respeitar a opinião das pessoas. Eu, particularmente, professora Antônia, eu concordo com a galinha, porque eu penso que todas as pessoas têm que trabalhar, e quem não trabalha não é justo receber o fruto de um trabalho que não foi dela. Tá certo? Na gramática. A gramática está falando sobre adjetivos. Adjetivos são palavras que atribuem características aos substantivos. Vocês lembram bem que nós já aprendemos sobre substantivos. Substantivo é toda palavra que dá nome aos seres. Então, a palavra mesa, por exemplo,
A palavra mesa é um substantivo, dá nome a alguma coisa. Casa é um substantivo. Galinha é um substantivo. Rio é substantivo. Existem vários substantivos. Existem substantivos próprios, comuns, concretos, abstratos, compostos, simples. Aqui, no caso, nós estamos aprendendo substantivos comuns, tá certo? Já os adjetivos são palavras que dão características, qualidades a esses substantivos. Quando eu digo, por exemplo, o quarto ano C é maravilhoso, a palavrinha maravilhoso é um adjetivo. Quando eu digo as crianças do quarto C são estudiosas, estudiosas é um adjetivo. Então, aqui nós vamos encontrar adjetivos. Da galinha, olha aqui, o adjetivo que foi proposto para ela é ruiva. Vou pegar aqui, canetinha azul, aqui, o adjetivo dela. O adjetivo que foi proposto para o milho, lá no texto, foi maduro. O adjetivo no texto, o bolo, foi delicioso. Para os bichos, o adjetivo proposto foi preguiçosos, tá certo? Continuando a correção, na atividade 2, diz para sublinhar, passar um risco embaixo, passar um traço embaixo. De azul, o que fosse adjetivo, e de vermelho, o que fosse substantivo, que fosse nome, nas frases abaixo. Então, olha, uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. A palavra galinha é um nome. A palavra pintinho e a palavra fazenda também são nomes, então são substantivos, estão de vermelho. E a palavrinha ruiva é uma característica que foi dada à galinha, então ela é um adjetivo. Na letra B, diz assim: então quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos apenas. Então aqui, bolo, milho e pintinho são substantivos, estão de vermelho. Delicioso é adjetivo, está de azul. Na letra C, um dia ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. Então, os substantivos são dia, milho e alimento. E o adjetivo que tem nessa frase é a palavra maduro, que está em azul, certo? Na questão número 3,